Eu gostaria de chamar a atenção para alguns pontos importantes nessa nossa tarefa de educar filhos, né? De fazer crianças se tornarem adultos conscientes, responsáveis e, em síntese, pessoas felizes e do bem. Afinal de contas, é isso que todos nós desejamos para os nossos filhos. A respeito disso, eu gostaria de chamar a atenção para algumas coisas. Por exemplo, eu acho que cada pai e cada mãe tem que ter em mente que as suas principais tarefas com relação à criação dos filhos são, na verdade, 4. Né? Enquanto pais, nós precisamos, em primeiro lugar, tornar os nossos filhos independentes emocionalmente. Isso porque toda criança nasce emocionalmente dependente, ela não faz nada e nós, pais, né, ou seja, nos acostumamos em proteger aquela criança que de tudo depende de nós. Em especial, ela não sabe lidar com as emoções. Um bebê, quando chora, rapidamente nós pegamos, trazemos ao nosso colo, né, pressionamos sobre o nosso corpo, exatamente para que, nesse momento, ele possa extravasar a sua energia, né, e com isso ele volta ao equilíbrio. E geralmente a gente tem um pouco de dificuldade. Eu diria que alguns pais têm tendência de ficar querendo segurar esse bebê no colo para todo sempre. Tenha ele 15 anos, 20 anos, muitas vezes, né? Mas isso não é educar. Educar é cada vez mais fazer com que essa criança lide com as suas emoções. E para isso, eu preciso deixá-la muitas vezes sentir dor, eu preciso deixá-la muitas vezes aprender a levantar sozinha, eu preciso deixá-la muitas vezes aprender que, mesmo doendo, ela tem que seguir em frente. Então, essa é a nossa primeira tarefa, né? Formar filhos emocionalmente independentes. Segunda tarefa dos pais, como principal, né, eu diria que tornar a criança autodisciplinada. O que é autodisciplinado? Autodisciplinado é a pessoa que sabe o que deve fazer. Não precisa ninguém dizer nada para ela. Ela já sabe a hora de tomar banho, ela já sabe a hora de trocar de roupa, ela já sabe a hora que ela deve chegar, a hora que ela deve sair. Isso é autodisciplina. Eu já sei o que devo fazer. Para que os nossos filhos se tornem pessoas autodisciplinadas, nós precisamos, no primeiro momento, dar-lhes disciplina, né? Então, a gente precisa criar os filhos com horário, com critérios, aqui dentro, por exemplo, né? Aqui dentro não pode usar chinelo, né? Ou seja, não, agora está na hora de comer, de almoçar, né? Não pode almoçar com o brinquedo na mão. Né? Chega, a televisão foi só até agora eu vou desligar a televisão, tem que ter horário para tudo. Porque quando a gente coloca horário, quando a gente coloca critérios, quando a gente já, desde bem cedo, começa a colocar essas condições para a criança, ela está se acostumando com uma coisa chamada limite. Né? E é graças a esses limites que a disciplina se desenvolve. Né? Ela vai aprender a se autodisciplinar se ela tiver alguém que discipline ela. Né? Nesse sentido, é muito importante a gente ficar atento, porque muitas vezes no corre-corre da nossa vida, né? A gente que trabalha fora, a gente sabe que muitas vezes a gente está cansado, a gente está estressado e muitas vezes a gente não faz valer os critérios, as normas, as condições, né? A gente deixa rolar de qualquer maneira. Isso não é bom para a educação. A gente tem que ficar atento a isso, porque nós temos que fazer os nossos filhos se tornarem pessoas autodisciplinadas. Terceiro papel essencial de todo pai e de toda mãe é desenvolver algumas habilidades nessas crianças. Né? Então, desde pequenininho, desde bebê, a gente já tem que ir prestando atenção o que aquele bebê, o que aquela criança já pode fazer sozinha. Mesmo que não faça com perfeição, mesmo que não faça direito, a gente já tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, a gente já pode ensaiar ela começar a comer sozinha, por exemplo. Né? Ah, mas ela vai se sujar toda, ela vai se lambuzar? Eu sei que vai. Né? Ou seja, depois vai dar muito trabalho para limpar e dar banho nela? Eu sei que vai. Mas vai ser fundamental para ela se exercitar, fazer sozinha. Vestir uma camisa, né? Ou seja, fazer escolhas, arrumar alguma coisa. Quando você estiver percebendo que a criança já tem condição, ela já deve começar a assumir, porque isso faz ela desenvolver habilidades. E o quarto e último papel dos pais é a questão do desenvolvimento do senso moral. Uma criança não nasce sabendo o que é certo e o que é errado. Cabe a nós, pais, começar a mostrar isso em cada situação, em cada exemplo, em cada coisa que se assista na televisão. Inclusive, a televisão, ela faz parte da nossa vida. A gente não tem como criar os filhos longe da televisão. Temos que fazer dela uma aliada.
né? Temos que sentar com ele, assistir com ele e pontuar com ele. Olha, aquilo ali, o que você achou daquilo ali? Aquilo ali não foi legal, né? Não, isso não se faz, está errado, né? A gente tem que fazer esses comentários para que esse senso moral seja construído, né? E, em síntese, para finalizar, eu acho que a mensagem que eu deixo para todos vocês, pais, é que é fundamental que nós, pais, levemos os nossos filhos a fazer as coisas que eles têm que fazer. Ou seja, eu não posso ter uma relação de faça isso, a criança não faz e fica tudo por isso mesmo. Eu preciso criar elementos que levem essas crianças a cumprir as tarefas que elas têm que cumprir. Se você mandou sentar, tem que sentar. Se você mandou recolher, tem que recolher. Se você pediu para ficar quieto, tem que ficar quieto. Essa forma de fazer a criança obedecer, cada um tem a sua particular. Mas pense que, acima de qualquer coisa, o diálogo, convencer e mostrar a criança com argumentos, mas não permitir que a criança não faça o que tem que ser feito. Porque senão ela aprende duas coisas muito ruins para o processo educativo. Ela aprende que, primeiro, ela faz o que ela quiser, e, em segundo lugar, ela aprende muitas vezes que ela não é capaz de fazer. Porque é forçando a criança a fazer que ela vai ganhar, muitas vezes, segurança para fazer algumas coisas. E vai fazer dela um ser humano seguro, um ser humano mais equilibrado e mais responsável. Desejo a vocês muito sucesso na educação de seus filhos.